Amados, sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo. De coração quero ser fiel na entrega desta mensagem, visando o despertamento dos ouvintes para uma vida mais santa e dedicada ao reino de Deus. Jesus quer que todos sejam salvos, por isso ele fala com ênfase que você precisa nascer de novo, para que vejas o reino de Deus e entres nele. O fundamento dessa mensagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 7, cujo texto descreve o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era judeu, membro do Sinédrio judeu. Foi fariseu, possuidor da grande cultura da época. Era investigador da verdade. E além de tudo, ele era mestre de Israel, pertencia à classe dos instruídos, mas não sabia que, para conseguir a vida eterna, seria preciso nascer de novo. Nicodemos não sabia que o Espírito Santo, com o seu poder, induzira a ele mesmo para o abençoado encontro com o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo, autor da vida. Fora tomado por uma irresistível inquietação de espírito. Não conseguira repousar à noite em certas horas da noite, dominado pela insônia, não conseguiu permanecer no seu leito. Levantou-se e foi ao encontro do Senhor Jesus. Foi recebido com amor, com carinho, como sempre Jesus faz com todos. Disse-lhe Nicodemos: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, Jesus não se preocupou com os elogios e incompreensão religiosa de Nicodemos, mas com a salvação dele e de todos os seus. Jesus vê a humanidade solícita, correndo em busca das coisas materiais como prioridade. Jesus, porém, diz a todos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você deseja entrar no reino de Deus? Jesus responde: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, versículo 9. Mais uma coisa: você quer conhecer o caminho que conduz ao reino de Deus? Jesus fala com você agora. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, verso 6. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a condição. Notai bem a diferença que há entre nascer e renascer. Nascer é vir à existência a este mundo, é ser gerado de pais humanos, conforme Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, que são os pais. João 3, verso 6. Nascer é surgir, é aparecer e ter princípio neste mundo. Porém, renascer é nascer outra vez, é nascer de novo, é adquirir nova vida, novas atividades, é nascer da água também, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. O que é gerado do Espírito Santo é espiritual. João 3, versículo 6. Renascer é realmente o segundo nascimento, por ser o mais importante para a pessoa poder ver e entrar no reino de Deus. Por que Deus disse que você precisa nascer de novo? Está escrito: é porque todos pecaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Romanos 3, verso 23. Conforme está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Romanos 3, versos 10 e 12.
O pecado torna a pessoa inútil para Deus. Por isso, o plano de Deus é de restaurar o homem e trazê-lo para si. No seu Salmo 51, verso 5, Davi declarou que em iniquidade ele foi formado e em pecado fora concebido por sua mãe. Este é o tema da mensagem. Você precisa nascer de novo. Não entrarão no reino de Deus os injustos por não possuírem as qualidades do Pai, que é justo e santo. Por isso Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino dos céus. Está escrito que, pelo Espírito de Cristo, estão unidos a Ele os salvos, tendo Jesus como sua cabeça divina e Rei, para amá-lo e servi-lo e gozar com Ele eternamente, e a Ele somente. O reino de Deus é o governo de Deus no coração dos seus fiéis. É o domínio de Deus na vida do seu povo. Por isso, não entrarão no reino de Deus os injustos e os abomináveis. Meus amados, como seria bom se todos conhecessem a bondade, a misericórdia e o grande amor de Deus por todos nós. Notai bem o que Deus fez, coisa maravilhosa para todos. Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. Então Ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus nele mesmo. 2 Coríntios 5, 21. Deus nos amou de tal maneira ao ponto de haver-nos incluído no corpo de Cristo, na cruz. E fomos com Ele crucificados e mortos com Ele na cruz e sepultados com Ele. E na sua segunda vinda seremos com Ele glorificados. Podiam todos dizer amém. Primeiro ponto: como é possível ao pecador o tornar-se uma nova criatura? É somente pela graça e misericórdia de Deus. Como Deus opera? Notemos bem como Deus opera o novo nascimento. Através do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 e 27, Deus declara a todos que, primeiro, é preciso que a pessoa se submeta e aceite de coração a operação de Deus. Como Deus age? Segundo, Deus derrama água pura para salvar, para purificar o pecador das suas iniquidades, das suas imundícies, da sua idolatria e de todo pecado. Água pura é símbolo do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Está escrito isto. Terceiro ponto: após purificar a pessoa, Deus lhe dará um novo coração sensível, amoroso e obediente. Quarto, e tira dele o coração de pedra, o coração endurecido pelo pecado, e dá-lhe um coração preparado para amá-lo e andar nos caminhos de Deus. E assim, agora é o ponto culminante, ponto importante e muito glorioso, disse Deus: e porei dentro de vós o meu Espírito. Olha que maravilha! Aleluia! Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, ó grande Deus! O cristão é gerado de novo, não de semente incorruptível, que são os pais, mas pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Primeira Epístola de Pedro 1:23. Jesus disse que a pessoa precisa ser gerada do Espírito Santo para ter uma vida nova, agradável a Deus. João 3, verso 5. Os santos de todos os tempos foram santificados por Deus, nunca por homens. Quando Deus santifica a alma, também o corpo é santificado por Deus. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Deus nada faz pela metade, Ele faz a obra perfeita e completa. A alma santificada mora no corpo santificado, livre da contaminação e vícios. Glória a Deus por tudo isto. Fomos incluídos no corpo de Cristo para que a nossa natureza perversa e corrompida morresse com Cristo na cruz. Por isso considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versos 6 a 11. Amado, a cruz de Cristo é o fundamento da nova vida ou do novo nascimento. Se a pessoa não crê no poder e no grande amor de Deus por nós, nada feito. E a pessoa continua candidata ao inferno. Deus introduz a nova criatura na eternidade e mais ainda no infinito. Grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3, verso 6. Antes de conhecermos Jesus, tínhamos como Senhor o pecado e o servíamos, mas pela redenção mudamos de Senhor. Agora servimos a Jesus, o Senhor nosso. Agora somos propriedade de Jesus. Notemos bem, em segundo lugar, Deus quer filhos transformados com nova natureza, realmente convertidos. Você é? É a palavra do Espírito Santo, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio pela presença de Jesus. Jesus disse, Mateus 18, verso 3, em verdade que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que significa converter-se? É a volta do pecador à santidade e a Deus e abandonar a infidelidade, a idolatria, para abraçar o cristianismo real. É o restabelecimento de uma queda para abraçar uma fé mais segura em Jesus Cristo. Amado, você deve odiar a tua natureza perversa, entregar-se incondicionalmente a Jesus Cristo, para que Ele transforme o seu ser em nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas da incredulidade já passaram, e agora tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Jesus disse que o reino dos céus não é deste mundo, por ser um reino espiritual. João 18, 36 e 37. É um reino santo. Fica claro que, com a natureza com que todos nascem, é impossível para a pessoa entrar no reino de Deus. Nascer de novo é possuir a natureza de Deus. É a restauração da nossa natureza corrompida pelo pecado. Se você se considera filho de Deus, o filho precisa parecer com o seu pai. A sua atitude e os seus pensamentos, tudo deve estar mudado para muito melhor. Você deve ser uma pessoa nova, diferente do que eras, santa e boa. Vista-se da nova natureza para ser filho de Deus. A nova criatura deixa de mentir e fala a verdade com os outros, porque é membro da mesma fé em Cristo Jesus, com os outros irmãos. E quando mente, faz mal a si mesmo. Colossenses 3, 9. Não existirá nenhuma possibilidade para a pessoa querer, pelos seus próprios esforços e méritos, entrar no reino de Deus. Invasão é sumamente impossível. Está escrito que Jesus tem as chaves e só Ele pode abrir e fechar as portas. Apocalipse 3, verso 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado?
Provérbios 20, versículo 9. Eu quero repetir esse texto, pense bem. E quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 20, verso 9. Crucificado com Cristo, morto com Cristo na cruz, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo, é a soma completa para o pecador ter condições para entrar no reino de Deus. Está escrito, 2 Coríntios 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. Muita atenção para a palavra seguinte. Jesus disse que quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 32. O adjetivo todos é uma referência universal. São atraídos os eleitos do mundo todo, os eleitos. Os componentes da igreja geral e universal. Os salvos que estão sepultados ressuscitarão e os vivos não morrerão, mas juntos com todos os ressuscitados serão todos arrebatados para estarem com Jesus. Meus irmãos, a tragédia da cruz foi seguida pela grande vitória da ressurreição, da ascensão e glorificação de Jesus. Deus providenciou o sublime modo para resgatar o pecador da perdição. Foi necessária a morte do justo para justificar os injustos. Um justo morreu por todos na cruz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 Epístola de João 2, verso 2. Assim está escrito que, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Hebreus 9, 22. O sangue importante, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O sangue dele que é o fundamento, é a base da nossa purificação. 1 João 1,7. Assim Deus ofereceu o seu holocausto na cruz por todos nós, o seu amado Filho Jesus Cristo. Amados, o derramamento de sangue para perdão de pecados foi uma necessidade premente, foi uma providência divina, gerada do amor insondável de Deus, para salvar o pecador. Amados, vou repetir esta gloriosa palavra de muita importância. Por meio do novo nascimento, Deus está formando uma nova raça com as qualidades do seu Filho Jesus, uma família nova com um novo destino, sendo família de Deus, uma geração eleita de sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para glorificar o seu santo e bendito nome. 1 Epístola de Pedro 2, verso 9. Você tem certeza que pertence a essa nova raça, a família de Deus? Pense bem, meus irmãos. Faça um exame introspectivo do teu coração e veja se há na tua vida empecilhos que o impedem de estar em comunhão íntima com Deus. Quando nós damos primazia a Deus em nossas vidas, tornamos-nos cristãos mais poderosos em palavras, em obras, e teremos o pleno gozo em nossos corações. E conforme está escrito em Romanos 8, verso 1, agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceiro ponto, a vida e as qualidades de uma pessoa gerada de novo. É mansa e humilde de coração, como Jesus. Tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. É revestida da nova natureza. É mansa, não é fingida, não finge amar. Na igreja e fora da igreja, é amável e sincera. No seu lar, com amor, trata a sua esposa e filhos. Para a esposa também. São os mesmos deveres. A nova criatura não mente, por não ser filha do diabo. João 8,44. Sabe perdoar os seus ofensores, como Jesus ensinou. A nova criatura é completamente maleável para com Deus. Se sujeita a toda a ordenação de Deus neste mundo e vive a vida de amor. Romanos 4, verso 7.
disse o Espírito Santo: muito felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Meus amados, fiquem sabendo que o cristão fiel, além de filho de Deus, é um funcionário de Deus com grande recompensa. Em Apocalipse 22, versículo 12, está escrito: eis que cedo eu venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um de acordo com a sua obra. Isaías 40, verso 10, repete: a posição das novas criaturas é um privilégio concedido por Deus. Ao ressuscitar, Jesus nos deu a vida juntamente com Ele e prometeu fazer-nos assentar com Ele à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Você está gostando dessa? Que maravilha, irmãos! Como é maravilhoso Jesus! Está escrito em Efésios 1, versos 22 e 23. E sobre todas as coisas, Deus constituiu o seu Filho Jesus Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Essa é uma verdade inegável. Se a igreja de Cristo é o seu corpo, é o motivo porque ele insiste que os que almejam o céu sejam novas criaturas. A vida espiritual que resulta da presença do Espírito Santo na nova criatura o introduz na comunhão de Cristo glorificado. 1 Coríntios 6:17. Amados, nada deste mundo substitui o gozo que o verdadeiro cristão tem em Cristo Jesus, a amizade com Ele e a felicidade eterna no novo céu com Jesus. Efésios 2, versos 1 a 3, está escrito: diz que o estado do cristão antes do seu resgate era vendido ao pecado, era escravo do mundo, era propriedade do diabo. Que tristeza a gente pensar nisto. E por isso Jesus veio procurar-nos nesse mercado de escravos, até que nos encontrou por meio do sangue de sua cruz. Louvamos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos por meio do que Cristo faria por nós. Naquela época, Deus decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma falta, como se nós nunca houvéssemos cometido um só pecado. Fomos justificados por Deus. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família por meio de Jesus Cristo, que tanto nos amou. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco e pela sua graça derramada sobre nós, porque nós pertencemos ao seu muito amado Filho Jesus. É tão transbordante a sua bondade para conosco, que Ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos. Efésios 1, 2 a 8, está escrito: meu amado, o que você quer que Deus faça mais do que fez por nós? Deus fez tudo para nos salvar. Entregou na cruz o objeto do seu maior amor para morrer por nós na cruz do Calvário. Morreu por nós na cruz. Que maravilha, irmãos! Eis o caminho para o céu, a entrada para o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nem entrar nele. Não é o suficiente ir à igreja e orar, cantar louvores como os demais irmãos e mais coisas. Você precisa daquilo que Jesus disse: nascer de novo, vida completamente nova e santa, vida humilde e simples como a da criança, vida de submissão a Deus. Jesus ilustrou dizendo, Mateus 18, verso 3, está escrito: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, obedeça a Jesus e sejas manso e humilde de coração. Este é o plano de Deus para todos nós. Amados, Jesus Cristo é a nossa única esperança.
Você é o reflexo da santidade de Deus? É uma pergunta. Amados, o povo sem Deus caminha a passos largos para a perdição por não conhecer a Deus. O inferno está com seu boqueirão aberto, tragando os milhões que caminham para ele. São muitos os que negam por conveniência a existência do inferno. E em tom de ironia, eles dizem: o inferno é aqui mesmo. Sim, em parte o inferno começa aqui, mas culmina no fogo eterno. Ouçam uma ilustração muito útil. Um jovem esbelto, muito presunçoso, bem trajado, era representante de uma grande firma. Passando por uma mina, ele desejou conhecer a sua profundidade. Chegou e disse ao jovem que dirigia o elevador, que era um cristão, temente a Deus. Ele disse: escuta, jovem, é possível a gente conhecer a profundidade dessa mina? O jovem cristão disse: é possível sim, entra no elevador. O moço entrou e foi descendo. Até certo ponto ele olhou lá embaixo e viu apenas uma pequena luz e uma escuridão. Ele temeu, ficou com muito medo e disse para o jovem cristão que comandava o elevador: escuta, o inferno está longe daqui? Ele disse: não, senhor, o inferno está tão perto, se arrebentar esse cabo de aço, com poucos segundos o senhor chega nele. Amados, não se esqueçam do que Jesus disse, que muitos são chamados para o seu reino, mas poucos são os escolhidos. Jesus só escolhe os que de coração querem ser escolhidos. Você quer? Então abra o teu coração e abrace Jesus, o teu Salvador e amigo. Romanos 4, versos 7 e 8 está escrito: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Ser cristão é muito mais que a simples posse de perdão dos pecados. É a alegria de estar reconciliado com Deus. É estar em Cristo. Estar em Cristo é a nossa identificação com Ele mesmo. Daí em diante, Deus nos vê em Cristo, tão perto dele como se o seu próprio Filho. É essa a posição do Filho salvo pela graça e pela fé. As novas criaturas em Cristo Jesus são justificadas e estarão em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Digam todos amém. Graça e paz. Aleluia, meus irmãos.